Hoje em dia, com a numeralização do ser humano, a gente sofre uma grande lavagem cerebral, porque nós acabamos acreditando, mesmo que de forma subconsciente, que nós somos apenas números, na verdade. Tudo tem que ser padronizado, toda a nossa educação é padronizada, o nosso exame ali após o ensino médio, ele é todo padronizado também, as nossas faculdades também são padronizadas e os nossos empregos são padronizados. E no meio de todo esse sistema, muitas vezes não parece, mas nós acabamos sofrendo muito. Isso traz uma frustração muito grande para o ser humano. Uma frustração que muitas vezes ela é silenciosa, né? Porque tudo grita na nossa cara que nós não somos especiais. Tudo grita na nossa cara que nós não somos ninguém, que nós somos substituíveis. Fica inclusive a minha recomendação do livro 1984, de George Orwell, que fala bastante sobre isso, tá? E uma coisa interessante da gente notar é todo o esforço do mundo em avançar esse tipo de pauta. Por volta do ano 1400, por exemplo, isso já existia em um certo nível. Não tão aperfeiçoado como é hoje, é claro, mas isso já existia. Leonardo da Vinci, por exemplo, ele não conseguiu cursar nenhuma faculdade por ser filho bastardo. Ele também sofreu muito ao longo da sua vida pela sua homossexualidade, né? Mas ele conseguiu, com as suas invenções, ali furar esse sistema. Um sistema que foi aperfeiçoado no mundo atual, com as grandes empresas ali, com os governos controlando absolutamente tudo, inclusive o nosso pensamento, né? E hoje em dia, os gênios, como Leonardo da Vinci, eles são completamente marginalizados. Eles não têm mais essa capacidade de furar o sistema, né? Geralmente, ou eles acabam se vendendo para uma empresa, ou eles passam a vida inteira frustrados, conforme acontece com a maioria das pessoas assim. E tudo isso, por incrível que pareça, foi descoberto em outro nível por Howard Becker no livro Outsider, ali nos anos 60. Esse, inclusive, é um livro de criminologia, tá? Mas ele, ao estabelecer a teoria do etiquetamento, percebeu que quando você educa uma pessoa colocando um monte de rótulos nela, você molda toda a mente dessa pessoa a se encaixar nisso a longo prazo. E para se libertar dessa influência subconsciente, até mesmo com terapia, até mesmo com tratamento com remédios, é algo quase que impossível para o ser humano. É algo que sempre estaria no seu subconsciente te enchendo o saco, né? Então, em meio a essa doutrinação, a doutrinação que nos diz que nós somos apenas números, a doutrinação que diz que tudo o que nós gostaríamos de fazer, que tudo o que nós gostaríamos de ser, pertence ao mundo da ficção, nós que somos cristãos temos inclusive o nosso serviço a Cristo muitas vezes prejudicado, sabia? Porque muitas vezes quando nós lemos a Bíblia, nós vemos aquelas histórias tão grandiosas, tão expressivas de uma forma muito distante, de uma forma que nós, cristãos contemporâneos, não temos a mesma importância, talvez, do que os heróis da fé ali de Hebreus 11. Inclusive, quando a gente tenta furar um pouco isso e começa a expandir os nossos horizontes, muitas vezes chega aquele amigo de Jó e te fala, por exemplo, opa, você está atuando em muitas áreas, né? Quem se especializa em muitas coisas não é especializado em nada, viu? Um cidadão padrão ouro, um cidadão de excelência, sabe fazer uma coisa só. Você já ouviu isso de alguém? Então, se nós damos ouvidos a essa narrativa, nem que seja só por um segundo, isso amputa de uma certa forma, inclusive o nosso serviço para Cristo. E as grandes igrejas, muitas vezes, elas também não ajudam, né? Quantos fiéis não são só etiquetados como um número ali na folha de contabilidade do dízimo? Quantos fiéis não são desencorajados a saírem daquela condição de crente esquenta-banco, né? Afinal, o chamado ministerial só pode aparecer se todas as portas estiverem abertas para você. Se todas as portas estiverem fechadas, o ministério não é para você. E quem tem portas abertas hoje em dia? Não ouça esse tipo de coisa, tá? Não aceite esse tipo de coisa. Não importa de qual líder isso venha, isso é parte do sistema do mundo. Um sistema que quer amputar o impacto de Deus na sociedade, que é exercido por meio, muitas vezes, de pequenas pessoas, como eu, como você. Então não caia nesse tipo de conversa. Você não é só um número. Você é um ser humano criado por Deus com um propósito específico moldado para você. Não para sua igreja, não para sua célula, para você. Nosso Deus é um Deus que opera no individual. Nosso Deus é um Deus caprichoso. Nosso Deus nos vê de forma individual e não só coletiva. E na Bíblia, Jesus, inclusive, cifra uma mensagem para os nossos tempos, para que nós leiamos e percebamos que nós, nos dias de hoje, temos sim uma grande importância e que as nossas ações têm sim uma grande importância. E antes da gente se aprofundar um pouco mais nessa mensagem, lembra de se inscrever
inscrever no canal, de deixar o like no vídeo, de comentar se você também se sente oprimido por todo esse sistema de segregação desenvolvido diretamente pelo nosso inimigo. E bom, um dos conceitos mais presentes na Bíblia, a gente falou bastante sobre isso no vídeo que eu fiz sobre a marca de Caim, vale a pena você ver depois se ainda não assistiu, é que os últimos serão os primeiros. Em Lucas 13:30, a gente já vê uma afirmação de Cristo nesse sentido. Em grande parte, isso se aplica também a nós gentios que nos convertemos ao cristianismo, mas se a gente pensar em quantas vezes isso aconteceu na Bíblia, a gente percebe que isso aconteceu com os anjos que vieram primeiro e a humanidade que veio depois. Também aconteceu com Isaac, com Jacó, aconteceu entre o povo egípcio e o povo hebreu ali na época de Moisés, em várias outras situações também, não tem por que a gente citar todas elas aqui para não ficar exaustivo, mas entre as falas de Jesus a esse respeito, nós lemos sobre a parábola dos trabalhadores da última hora, e essa parábola ela consiste num proprietário de uma vinha que começa a buscar alguns trabalhadores ali de manhã, ele vai contratando pessoas ao passar do dia, só que no final todo mundo recebe o mesmo salário, todo mundo recebe a mesma paga. E hoje nós vamos destrinchar um pouco essa parábola, tá? Para compreender algumas nuances importantes que foram colocadas nela, feitas para os dias de hoje, tá? E primeiro nós precisamos entender quem são os trabalhadores, não só os da última hora, mas todos eles. Então, Mateus capítulo 20, versículos 1 e 2 dizem o seguinte: O reino dos céus é semelhante a um proprietário que saiu de madrugada para contratar trabalhadores para a sua vinha. E tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a sua vinha. A gente vai perceber ao longo do vídeo que esse grupo dos primeiros trabalhadores é o único grupo que combinou com o proprietário o valor que eles receberiam pelo serviço. O proprietário nós sabemos que é Deus, mas e os primeiros trabalhadores? Os hebreus primitivos, talvez? Não, porque Jesus fala essa parábola em parte contra os fariseus também. Então esse primeiro grupo de trabalhadores não está atrelado só a uma era da história, mas também a um grupo de pessoas. A gente vê essa mesma lógica sendo aplicada, por exemplo, ali nas igrejas do Apocalipse. A gente tem a igreja de Laodiceia, de Filadélfia, de Sardes. Elas não só ilustram as eras com que as igrejas passaram, mas também tipos de pessoas dentro de cada era, porque a Bíblia ela é milenar, todos os exemplos servem para todas as eras. Então qual que é o grupo dos primeiros trabalhadores? Eu tenho certeza que na sua vida você já conheceu alguém que se acha o antigão e tudo, na minha época era assim, você ainda é muito novato, eu tô nisso há muito mais tempo que você, eu sou muito melhor que você. Pessoas altivas, pessoas prepotentes, pessoas arrogantes, pessoas legalistas que desmotivam, que matam com palavras, que desdenham, que desprezam, pessoas preconceituosas, soberbas, burocratas. Esse é o primeiro grupo de trabalhadores. Agora vamos para o versículo 3 e o versículo 4 aqui de Mateus 20. Perto das 9 horas da manhã, ele saiu e viu na praça outros que estavam desocupados. Disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. E eles foram. Pagarei o que for justo. Perceba que aqui não existe mais esse acordo de 1 denário. Aqui não existe mais um acordo de quanto seria pago no final do dia. Perceba que também às 9 horas da manhã ainda está cedo. Tem muito trabalho até às 6 horas da tarde. Mas esses trabalhadores trabalharam em amor. Eles não reclamaram ao longo do dia. Então aqui também entra todos os profetas, todos os reis, todos os levitas que serviram a Deus com excelência ao longo de toda a história hebraica e fizeram isso em amor. A gente tem, por exemplo, Moisés, Elias, Eliseu, Davi, todas as pessoas que nós não sabemos o nome também, mas não só eles. As pessoas da nossa geração também entram aqui. Pessoas que começaram o seu ministério muito cedo na sua vida, talvez, que tem muito tempo de experiência, filhos de pastores também. A gente tem, por exemplo, ali o Douglas Gonçalves, do canal Jesus Cop, né? Um cara muito antigo no ministério, mas um homem de Deus, um homem íntegro, um homem que não julga as pessoas, um homem que não é soberbo, muito diferente do grupo dos trabalhadores da primeira hora. Esse é um pessoal que nunca se desviou do amor de Deus. Pessoas que abraçam, que estendem a mão, que abrem portas, porque afinal das contas a letra mata, mas é o Espírito que vivifica, não é? Então Deus continua aqui no versículo 5. Saindo outra vez perto do meio-dia e das 3 horas da tarde, fez o mesmo. Então ele foi contratando mais pessoas ali. Ao longo da história, muitos servos também foram surgindo. A gente tem João Batista, os apóstolos. Ao longo da vida humana também as pessoas vão se convertendo em faixas etárias diferentes. Existe até uma frase que diz que Deus não costuma acolher, não costuma dar vitória
àquele que primeiro ainda não foi vencido por ele. Então, nesse sentido, nós somos como cavalos selvagens, né? Nós passamos, às vezes, muitos anos na nossa vida querendo fazer, querendo acontecer, porque nós somos diferentes, nós somos talentosos. Aí a gente vai cavando um buraco cada vez mais fundo, até que quando a gente olha para trás, a gente vê que não tem mais volta. A gente vê que o buraco já tá fundo demais. E quando nós percebemos que nós somos vencidos pela vida, e a vida bate duro, né? Nesse momento, Jesus estende a sua mão e nos tira desse buraco. Nesse momento, ele nos dá uma experiência, muitas vezes seguida pelo chamado, só que quando nós somos vencidos, é aí que Deus nos apresenta a real vitória. Porque a Bíblia já diz que nós somos mais do que vitoriosos, mas não sozinhos. Nós somos mais do que vitoriosos em Cristo Jesus. E agora sim entra os trabalhadores da última hora. Veja só o tratamento especial de Deus que eles tiveram ao serem recrutados. Vamos ler aqui os versículos 6 e 7. Perto das 5 horas da tarde, ele saiu e encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: por que estivesses aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhes: porque ninguém nos contratou. Disse-lhes: ide vós também para a vinha, e recebereis o que for justo. Ninguém nos contratou. 5 horas da tarde, no final do dia. Já não dava para produzir muito mais em lugar nenhum, mesmo que eles fossem contratados por alguém. Esses trabalhadores, provavelmente, eles ficaram um dia inteiro rodando, procurando trabalho, procurando portas abertas, mas eles só encontraram portas fechadas. Eles só encontraram porta na cara. E eles, com certeza, já tinham perdido completamente a esperança. Veja a forma com que eles falam aqui com o proprietário da vinha. Ninguém nos contratou. Eles já se sentiam abandonados, fracassados. Algum deles talvez estivessem pensando como eles iam voltar para suas famílias, de mãos abanando, sem oferecer o que comer no jantar. Famílias que muitas vezes os acusariam de serem vagabundos, apesar de todo o esforço infrutífero que eles tiveram. Homens que foram cuspidos pelo mundo, rejeitados pela sociedade. Você já se sentiu assim? Cansado, exausto, fadigado? Às vezes você queria tanto plantar alguma coisa, às vezes você queria tanto fazer uma lavoura, fazer um jardim enorme, para que você pudesse plantar, colher e partilhar essa colheita, mas as circunstâncias da vida muitas vezes não te permitiram nem ao menos encontrar uma terra para você plantar. Pois é exatamente aí quando tudo parece acabado que Deus te chama. Os trabalhadores da última hora representam tanto esse tipo de pessoa quanto nós que servimos a Cristo agora no final dos tempos. Deus nos recrutou mesmo sabendo que o nosso serviço vai durar menos tempo, vai talvez produzir menos frutos do que aqueles que vieram antes de nós. Ele não sofisticou o seu sistema de recrutamento. Ele nos acolheu na sua vinha, mesmo diante da nossa incapacidade de produzir o suficiente. Ele nos acolheu na sua vinha mesmo diante da nossa incompetência. E não só isso, mas ele nos contratou pela mesma paga dos outros trabalhadores. A parábola continua assim. Chegada a tarde, disse o dono da vinha ao seu administrador: chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos contratados, indo até os primeiros. Nós, os últimos, os rejeitados, temos uma honra tão grande que nós nos tornamos os primeiros de Deus. Você que é o último se tornará o primeiro. Isso é uma promessa dele para você, viu? O versículo 9 continua. Vindo os contratados por volta das 5 da tarde, receberam 1 denário cada um. Cada um recebeu 1 denário, o mesmo salário dos primeiros trabalhadores. A mesma paga daqueles que vieram antes de nós. O nosso trabalho não é menos importante que o trabalho deles. O nosso trabalho hoje de evangelização não é um trabalho pequeno. O seu trabalho pessoal, mesmo que pareça pequeno, vale a mesma coisa que o trabalho dos profetas. Versículo 10 continua. Vieram então os primeiros e pensaram que receberiam mais, mas também eles receberam 1 denário cada um. Lembra lá atrás? Os que foram contratados primeiro foram os únicos que combinaram de receber 1 denário. Mas eles foram gananciosos, eles quiseram receber mais. Eles acharam que o trabalho deles, por terem começado primeiro, valia mais do que o trabalho de todos os outros grupos. Eles se acharam melhores do que os outros. Será que na última hora, ao longo do dia, eles também não fofocaram entre si? Será que eles não falaram pelas costas do proprietário da vinha que ele estava sendo burro por ter contratado gente tão tarde? Fica aí para você pensar. Quantas vezes nós não achamos que nós seríamos um proprietário melhor do que Deus, não é? Quantas vezes nós não achamos que nós faríamos um trabalho melhor? E olha só como eles criticaram o proprietário aqui nos versículos 11 e 12. Ao receberem, queixaram-se contra o proprietário. Disseram: estes últimos contratados
trabalharam só 1 hora, e tu os igualaste conosco, que suportamos o cansaço e o calor do dia. E o Senhor os igualou a nós. Nós que suportamos o peso do trabalho e o calor do dia. Pois é, meritocracia, né? Poder à força e morte aos fracos. Cristo não defendia isso. Cristo é o poder que dá força aos fracos. Você acha que o seu trabalho tem algum valor prático para Deus? Você acha que você pode comprar as bênçãos dele com o seu trabalho? Você acha que você pode barganhar com Deus? Você se acha melhor do que os outros porque você traz mais pessoas para Cristo com a sua igreja gigantesca? Você julga os outros? Vamos ler as respostas de Deus para quem pensa assim. Ele, porém, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e retira-te daqui. Eu quero dar a este último tanto quanto a ti. Não tenho o direito de fazer o que quiser com o que é meu? Ou é mau ao teu olho porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros, últimos, pois muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Pois é, eles foram os únicos que negociaram seu salário antes de serem contratados. E eles foram os únicos que reclamaram por terem recebido exatamente aquilo que eles tinham acordado com o proprietário. Qual foi o pecado deles? Soberba, inveja? Isso é um vírus, tá? É um vírus que começou com a terça parte dos anjos e se estendeu para a humanidade. Essa é a síndrome de Lúcifer. Quantas pessoas não começam bem o seu ministério e quando começam a galgar dinheiro, fama e poder, não surtam completamente? Qualquer um de nós está sujeito a isso, tá? É por isso que a palavra de Deus nos instrui a vigiarmos e a orarmos sem cessar. Aquele que está em pé, que vigie para que não caia. E sabe, a gente não tem como saber se o arrebatamento vai acontecer na nossa geração. A gente não tem como saber se vai acontecer em outra. Eu espero que seja na nossa. Eu creio talvez que seja na nossa. Muitos sinais tem indicado isso, mas e se não for? A minha parte, com a ajuda do Espírito Santo, com a capacitação do Espírito Santo, eu tenho sim me esforçado para fazer. Hoje nós estamos na posição dos trabalhadores da última hora, sobre todos os sinais que talvez seja na nossa geração. Tem alguns estudos aqui no canal a esse respeito. Mas e se for em outra geração? Você vai deixar a soberba te pegar? Você vai deixar a avareza te pegar? Você quer ser corrompido pelo sistema do mundo? Porque eu não quero. Eu quero, pela capacitação de Deus, ser parte da solução e não parte do problema. O que você prefere? Ser um pequeno lago ali, carregando a água de Jesus no meio do deserto, para que você possa saciar aquele que está com sede, aquele que será primeiro acolhido e tratado, para depois se tornar outro lago? Ou você quer ser mais um grão de areia no deserto, porque isso é mais confortável? Ou você quer ser mais uma árvore seca, mais uma nuvem sem água? O Senhor, ele nos dá o livre-arbítrio para escolher. E aqui no final, muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Muitos são chamados para fazerem parte do corpo de Cristo, mas poucos são escolhidos para vestirem a camisa do Evangelho, para dedicar a sua vida a Cristo. E você nunca pode achar que o que você está fazendo é pequeno demais para Deus. Ele enxerga a sua intenção, ele enxerga o seu coração, ele enxerga o seu amor, e essa tem que ser a sua motivação, o amor. O amor a Deus, agradar a Deus. O mesmo Deus que te acolhe é o Deus que abre portas. Esteja no centro da vontade dele e o mais ele fará. Esteja no centro da vontade dele e as bênçãos vão te perseguir. Não importa o quão pequeno seja o seu ministério, não importa o quão pequeno seja o seu serviço. Confie em Deus e o mais ele fará. Eu queria terminar a palavra de hoje com Mateus capítulo 6, versículos de 24 a 34, e eu quero pedir para que você preste muita atenção em cada palavra, tá bom? Ninguém pode servir a 2 senhores, ou há de odiar um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. O amor ao dinheiro é raiz de todos os males, não o dinheiro em si. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento? E o corpo mais do que as roupas? Olhai para as aves do céu, não plantam nem colhem, e nem ajuntam em celeiros. Contudo, o vosso Pai Celestial as alimenta. Não tendes vós muito mais valor do que elas? Qual de vós poderá, com as suas preocupações, acrescentará uma única hora ao curso da sua vida? Quanto às roupas, por que andais ansiosos? Olhai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem fiam. Eu, porém, vos digo que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, vestiu-se como qualquer um deles. Se Deus assim veste a erva do campo,
que hoje existe e amanhã é lançada no fogo, não investirá muito mais a vós, homens de pequena fé? Portanto, não andeis ansiosos, dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com o que nos vestiremos? Pois os gentios procuram todas essas coisas. De certo, vosso Pai Celestial bem sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não andeis ansiosos pelo dia de amanhã, pois o amanhã se preocupará consigo mesmo. Basta a cada dia o seu próprio mal. Ele é um Deus caprichoso. Ele sonda o nosso coração. Então, fica tranquilo, porque Ele te conhece. Ele vê cada uma das suas lágrimas. Ele sabe do que você precisa. Confie nele e o mais Ele fará. Por hoje, é isso que eu tinha para dizer. Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Lembra de se inscrever no canal, de deixar o seu like. Comenta aqui embaixo também, porque você me ajuda muito, tá bom? Também te peço para compartilhar esse vídeo com pelo menos uma pessoa. E que Deus o abençoe. E até a próxima.